Boa noite, queridos companheiros. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez na nossa Casa Espírita Cristã, aqui no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo, da Grande Vitória. Nós estamos estudando as parábolas dos trabalhadores, a parábola dos trabalhadores da última hora, interrompendo os nossos estudos de sempre, que estavam focados em Mateus, o Evangelho de Mateus, mas como nós iremos realizar aqui na nossa casa o seminário de uma semana de estudos espíritas em outubro, nos foi solicitado que estudássemos a parábola dos trabalhadores da última hora, que será o tema que será apresentado pelo nosso grupo, serão vários grupos de estudo que irão se apresentar em uma semana, e para nós caiu a parábola dos trabalhadores da última hora. Então, nós estamos estudando essa parábola contida no livro, estudado e comentado pelo nosso companheiro orador, escritor, palestrante, pesquisador, Alírio Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas. Este é o volume 2, que contém essa parábola dos trabalhadores da última hora. E nós, então, fizemos um trabalho de copiamos todo o capítulo para que pudéssemos ter acesso, considerando que nem todos têm a oportunidade de ter a obra em mãos. Então, nós vamos agora compartilhar, nós paramos na página, fomos até a página 16 do trabalho, e vamos prosseguir agora a partir da página 17, lembrando que nós vamos ler e, obviamente, serão feitos comentários, reflexões. Todos que quiserem poderão interromper os presentes aqui. Nós estamos com 6 pessoas aqui atualmente. Mais o Chico, 7. E mais o nosso companheiro Chico, que está online. E faremos esse estudo. Chiquinho, nosso companheiro de longa data, nosso querido companheiro de atividades da Casa Espírita, voltadas principalmente para a parte de atendimento social. Então, vamos Desde a lá, encarnação passada. desde a encarnação passada. Ou de vários séculos. Ele, como diz Chacura aqui, ou de vários séculos, né? Nós estamos aqui, ó, já colocamos a tela aqui disponível para que nós possamos compartilhar com vocês. Você está compartilhando a tela. Estou, cadê? Normalmente eu dou 2 cliques em cima da. Aí ela vai, ela descompartilha e volta. Vou ter que fazer isso. E é quando aparece esse laranja, você pode desligar também. Deixa eu compartilhar de novo. Dá 2 cliques em cima da imagem, é isso. Aí... Valeu, tá vendo? Nós sempre temos a assessoria aqui dos nossos queridos companheiros que são mais espertos, mais conhecedores do que nós. Então, o que aconteceu até agora? Vocês lembram da palestra, da parábola? Oi? Vocês lembram da parábola? Vamos só fazer um resumo rápido para que todos possam ter acesso ao conteúdo. Jesus contando uma parábola, né? Opa, boa noite! Estão chegando 2 companheiros aqui. Contando a parábola, ele diz que um senhor, pai de família, o senhor da vinha, resolveu assalariar alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele chamou os trabalhadores em horários diferentes. A primeira hora, que é 6 horas da manhã, depois a terceira hora, que é 9 horas da manhã, ele chamou mais um grupo e combinou com cada grupo, que ele chamou de 3 em 3 horas. Cada grupo ele combinou que pagaria um denário, que era a moeda lá do Império Romano, que tem a efígie de Tibério César, imperador da época de Jesus, e era uma moeda de prata, conforme até o Gedeon nos trouxe aqui um conhecimentozinho, né, Gedeon? Que paga o trabalhador por um dia de trabalho. E depois ele chamar quase todo mundo, chegando a 1/10 hora, ou seja, 17 horas, faltando 1 hora para encerrar o expediente,
Ele perguntou a alguns: o que vocês estão fazendo aqui? Por que estão ociosos? Ah, porque ninguém nos assalariou. Então venham também trabalhar na minha vinha. E depois pediu ao administrador, ao final do expediente, que pagasse aos trabalhadores, começando dos últimos até os primeiros, porque ele disse que os últimos serão os primeiros. Jesus fala, concluindo a parábola. E ele pediu. Quando foram pagar os primeiros, chegando dos últimos até os primeiros acharam que fossem receber mais, porque eles trabalharam desde as 6 horas da manhã e receberam um denário. E foram se queixar com o pai de família, porque receberam apenas um denário. E essa resposta, né? O comentário do Alírio Cerqueira. Ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Ou seja, foi acordado, foi combinado, ele combinou com todos eles que pagaria apenas um denário, que era o usual. Todos no Império Romano recebiam um denário por um dia de trabalho. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Se analisarmos a parábola, palavras do Alírio Cerqueira, se analisarmos a parábola de forma literal, parece que Jesus está nessa passagem preconizando uma injustiça, pois trabalhar 12 horas não é a mesma coisa que trabalhar uma apenas. Porém, como toda parábola tem um sentido figurado, para entendê-la é necessário refletirmos sobre o significado dos símbolos. No caso, é preciso analisar a palavra denário no contexto em que é utilizada. Só lembrando que nós, no último sábado, assistimos a um vídeo do Haroldo Dutra Dias, de 14 minutos e uns quebradinhos, sobre a explicação deles com relação à parábola. E foi muito interessante, né, Chacu? Uhum. A gente postou, podemos postar outra vez para quem quiser lembrar, muito interessante. E aí o Alírio vai fazer os comentários, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas ele, bom, então agora é próximo. Que denário é esse? É moeda? Não. Não é? No caso que Jesus se refere, embora ele utilize o denário como pagamento, mas o significado mais profundo não se refere ao pagamento, Não, ao salário. Uma espécie de pagamento, ele diz, né, o Alírio. Que pagamento é esse que, tanto se trabalhar 12 horas quanto 1 hora, ele é o mesmo? Que as pessoas que leem essa parábola, como até o próprio Odete comentou, né, e o Laura também, não dá a impressão que está havendo uma injustiça, né? O moço comenta com o trabalhador lá, o pai de família: poxa, eu trabalhei desde 6 horas da manhã, peguei no sol, o suor, né? E por que eu estou recebendo somente isso? Quando, na realidade, o certo seria pagar de acordo com a quantidade de serviço que ele realizou. Mas o denário não é um dia de trabalho? É. Então, tanto o que trabalhou a partir de 6 horas, quanto eu trabalhou 1 hora apenas. E aí, Haroldo disse o seguinte também, que é interessante a gente lembrar, que naquela época, nas vinhas, que eram muito importantes as vinhas, né, se trabalhava por turnos. Então, os donos das vinhas costumavam contratar de trabalhadores para a primeira parte do serviço, que seria, vamos supor, de 1 até as 9. Seria um número X de trabalhadores. De 9 ao meio-dia, isso pegando
parábola, né? Quanto tempo é, a gente não sabe, eu só estou pegando o sentido da parábola. Era por turnos. E aí, aquele turno, aqueles trabalhadores acabavam aquela fase da tarefa, vinham outros, eram outros contratados para prosseguir a partir daquele momento. E assim sucessivamente. Quando chegava no finalzinho, que seria a 1ª hora, seriam os trabalhadores da última hora, eles faziam a conclusão do trabalho. Seria, como ele disse, o lagar, né, que é aquela caixa enorme que hoje não se usa mais, para as pessoas pisarem na uva, amassar a uva e dali sair, produzir o vinho. Seria o trabalho de finalização de todo o processo do vinho, desde a colheita da uva. Então, por isso que seriam pessoas diferentes. Embora ele tenha falado de uma forma geral, mas o Haroldo disse que são turnos, que são contratados, pessoas contratadas. E o mais importante, realmente, ele disse, seria a finalização, porque se não houvesse aquela finalização, você não iria ter o vinho. E ele diz, então, que nós, trabalhadores de última hora, somos nós espíritas, que estamos finalizando um trabalho que, na realidade, muitos de nós já começaram lá atrás. Alguns interromperam, depois voltaram, alguns largaram o trabalho, não quiseram assumir aquela tarefa. Mas, na realidade, agora nós estamos aqui como última oportunidade para assumir essa tarefa de finalização e, se quisermos permanecer no planeta, realizarmos o que Jesus espera de nós. A fraternidade, o amor. Então, o que o Aloysio fala sobre essa palavra? Eu acho que eu não vi ainda comentários de Aloysio sobre essa parábola. Ele está falando sobre. Agora, nós vimos que ele não fala. Não falou, não, é. O Aloysio Elias, que é a pessoa cujo estudo nós temos feito os comentários e acompanhado os capítulos e os versículos de Mateus, do estudo de Mateus. Eu tenho a impressão também que tem outros significados, e um deles ainda é mais profundo ainda, mais ou menos no final do que o Haroldo falou. Porque, oi? Eu acho que tem. Então, porque no Livro dos Espíritos ele fala das leis morais. E uma dessas leis morais é a lei do trabalho. Se a gente começar a levar em consideração essa lei do trabalho, o trabalho é utilizado para quê? Ele é utilizado para a realização do nosso aprimoramento moral e intelectual. Então, está ligado a essa parte, porque aquele que trabalhou mais, ele precisou mais de se melhorar também. Aquele que trabalhou 1 hora só, ele cumpriu aquilo que ele precisava. Com 1 hora, que pode ser relativo também a encarnações, igual você falou. Eu vi várias encarnações e no final consegui, numa encarnação, arrematar o conhecimento que eu precisava. Outros precisaram de mais encarnações. Mais ou menos isso que você arrematou um pouco antes. Então, a lei do trabalho, a necessidade dela é mais para o nosso aproveitamento próprio. Não é para o trabalhador da vinha, é para o nosso aproveitamento. O trabalhador da vinha nos emprega para que a gente possa crescer. E a gente não compreende isso. A gente quer falar que não foi ele que me contratou, ele me pagou, eu realizei o trabalho. Mas o trabalho é para mim, não é para ele. Lembrando que a vinha é um mundo, né? Então, a vinha é o mundo. Os trabalhadores são a humanidade toda. Né? Mais ou menos isso. Não sei qual seja a interpretação. Você falou uma frase aí que eu queria falar sobre ela. Pois não. Tá? Você falou que, acho que o Haroldo até foi, quem foi o vídeo passado? O Haroldo. Ele falou que essa finalização desse trabalho seríamos nós espíritas que íamos fazer isso. Vamos para isso, eles vão ensinar a fazer isso. Não é muita pretensão nossa, não, porque nós... Não, é responsabilidade.
Não, mas por que Então, nós espíritas? porque nós Por que não, assim, porque pode, vamos supor, um evangélico, uma outra sim, religião, sim. ele falar também que quem está predestinado a fazer isso é o Batista, é o Eu Assembleia de concordo Deus, plenamente com entendeu? você. Eu acho que Eu quando concordo a gente plenamente com fala você. assim, nós, né, nós, todos nós, como habitantes do planeta Terra, não nós espíritas só. Né? É claro que Mas a gente... lembrando, Marcelo, que o Espiritismo veio com uma missão. Isso está lá em Emmanuel, A Caminho da Luz, e ele diz que cabe ao Espiritismo salvar o mundo. Está lá, Emmanuel, A Caminho da Luz. Entendeu? Também fala isso. Então, na realidade, o que nós vamos dizer? Terceira revelação. Exatamente. Não quer dizer que os nossos irmãos não tenham valor, muito pelo contrário. Existem até irmãos nossos de outras religiões que são muito mais cristãos do que muitos espíritas. Mais diferentes. Exatamente, do que muitos espíritas. Por isso que ele fala que o espiritismo vai ser a congruência de todas as religiões. Não que todo mundo se vire espírita, e sim que os sim. exatamente, exatamente, Marcelo. Exatamente isso. Eu estava querendo entender, porque eu queria discutir um pouquinho até para ficar mais claro na minha cabeça, porque quando você falou isso, eu falei, nossa, muito pretencioso essa colocação, né? E aí a gente tem que saber por quê, né? Lembrando também que Jesus falou que enviaria o Consolador prometido, e o Espiritismo é o Consolador prometido. E lembrando ainda, como a gente já comentou aqui, que na realidade Jesus não criou religião nenhuma. Os homens criaram religião. Os homens criaram o catolicismo, criaram o evangelho, criaram o budismo, né? Criaram o shintoísmo, criaram o maometismo, como é que a gente fala? Maometismo. Então foram os homens que criaram, a partir até de seus, vamos dizer, aqueles que vieram, que trouxeram a ideia. Islamismo. Isso, perfeito. Então, quer dizer, mas o Espiritismo veio botar com esse nome porque Jesus, obviamente, indicou Kardec para fazer esse estudo, essa codificação do Evangelho, que nada mais é do que o Evangelho redivivo. Tem esse nome de Espiritismo, mas não é o Evangelho, aquele que todas as outras religiões também. Ele só veio facilitar o entendimento do que Jesus quis dizer. Ele não acrescentou, ele veio só a clarear, uma chave, né, para a gente entender o que Jesus falou. E depois veio o Chico, né, com as obras de André Luiz, de Emmanuel, maravilhosas, vários outros para clarear, Humberto de Campos, para clarear, trazer a gente com muita luz. Sim, eu estou falando mais dos espíritos que vieram através do Chico, mas Divaldo, Haroldo, todos esses espíritas são excelentes esses oradores, trazem cada informação para a gente. É um trabalho, não é fácil, né? Não é um trabalho fácil, mas hoje eu estava vendo o Paulo Frutuoso, o doutor Paulo César Frutuoso, vocês conhecem, né? Trabalha lá no Hospital Frei Luís, no Rio de Janeiro. Ele também é sensacional. E outros, muitos outros, né, que fazem esse estudo do Evangelho, sempre buscando passar para as pessoas que ouvem pensamentos positivos, de esperança. É isso que eu acho muito importante. De esperança, para que a fé não desapareça, para que as pessoas saibam que Jesus está no leme, que por mais que as coisas pareçam de repente estar fora do lugar, não estão, né? Estão na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Nós é que temos que aceitar e entender que não estamos abandonados e que cada um está passando por aquilo que precisa passar. E a gente tem que vibrar positivamente, né? Tem que orar para que essas pessoas que estão sofrendo possam encontrar a paz de espírito, possam ser amparadas, porque não é fácil no mundo, está passando por situações muito complicadas. Aquele livro
Eu sempre tenho dificuldade em pronunciar esse nome. Caibacho, então. Caibachuta. Caibachuta, é. Caibacho. Eu tenho lá naquele livro Parábolas do Evangelho, que ele relata todas as palavras, todas as palavras. Tempo não olha aquele livro. E tem lá essa palavra está lá realmente de uma forma assim, bem ampla, né? Ele faz uma explanação bem ampla sobre o assunto. Acho que valeria a pena ser consultado, porque ele faz algumas considerações que eu ouvi, eu acho que eles vão ver até agora. Vai ter um pouquinho mais para frente, não tem muita coisa. Não. Não. Eu posso até procurar, porque ele falou alguma coisa, né? Mas dentro dos nossos estudos, até agora, não. Talvez isso aí deixe mais para frente. Eu não sei se está no. Eu não me lembro, não recordo se está no Evangelho de Mateus. Está em Mateus, Está em Mateus. Capítulo 20. É esse aqui. Capítulo 20. Então, ele está no 15, nós estamos hoje. Então, ele não ele chegou está lá. no 15, e nós estamos no 12. Ele não chegou lá. É verdade, está no 20. Então, vamos prosseguir, né, gente? É o pagamento ao trabalho realizado com entusiasmo, alegria e disposição, que produz a paz de consciência e o sentimento do dever cumprido. Esse é o pagamento que corresponde ao denário. Quer dizer, você recebe aquilo que você faz com boa vontade. Talvez até aquele que começou a trabalhar às 6 horas da manhã, nem tenha, ficou cansado, deixou para lá, foi empurrando com a barriga, né? A gente não sabe. Estou só fazendo jogando uma ideia aqui. Então, vamos lá. Portanto, fica aquela coisa que não dá para... Só você trabalha na setinha e vai para lá. O problema é que depois, quando a gente vai ver a gravação, tem uma parte cinza ali em cima que atrapalha. Vamos ver se eu consigo. Ou minimizar. Aí também dá. Portanto, o denário é um sentimento, uma conquista espiritual que não depende do número de horas trabalhadas. Quem trabalhou bem receberia o denário. É a qualidade. Exatamente. Ele não está associado ao tempo, tem a tarefa. Aí a gente lembra dos bônus horas, né? Do plano espiritual, que é o pagamento que você ganha em termos de benefício, de bônus mesmo, segundo o trabalho que você desempenha. Aí eu lembrei daquela história, né? A gente sempre já comentou aqui outras vezes no nosso lar, em que André Luiz vai pedir a Clarencio, ele ia pedir uma tarefa no campo da medicina, né? Como médico. E aí Clarencio atende ele junto, que ele sempre fazia isso, atende com uma senhora. E a senhora reclamando e pedindo um monte de coisa, várias concessões, e o Clarencio fala para ela: a senhora não tem bônus horas suficiente para solicitar isso, que só está me solicitando. Eu já ofereci, já foram oferecidos à senhora vários tipos de trabalho, minha irmã, e a senhora recusou todos. Foi oferecido trabalho tal, mas isso é muito cansativo. Aí foi oferecido trabalho tal, mas ele era muito exigente. Sempre ela tinha uma desculpa, pois é, então a senhora não vai poder. A senhora queria ficar descansando, continue descansando, porque não há possibilidade de atender o seu pedido. E aí, André Luiz, quando viu aquilo ali, desceu do salto, né? E resolveu pedir um trabalho qualquer, que ele ia pedir trabalho de médico, né? Eu quero pedir um trabalho que ele for disponível para trabalhar nas câmaras retificadoras. Por isso que o denário, por isso que a tarefa está associada ao denário, e com aquela que você explicou, ao entusiasmo, alegria. Como você faz a tarefa? Desempenho, né? Principalmente no final, lá que ele fala do dever cumprir. Dever cumprir. Então, é isso que está associado. A tarefa não é o que você faz, é como você faz. Você veja bem, se você for um trabalhador relato, está lá o horário, ou mesmo que trabalhe, mas está com sentimento, mas não trabalha com boa vontade, cheirando
uma energia positiva, obviamente isso vai ficar impregnado no trabalho que você está fazendo. O progresso que se chegou, muito embora ele tenha chegado depois, ele executa esse mesmo trabalho com empenho, com entusiasmo, com alegria, é muito diferente. É o mesmo trabalho, é a mesma tarefa, são tempos diferentes, mas isso tem que ser levado em consideração essa condição. Né? Já está entrando aí? Dá. Estamos recebendo aqui um companheiro agora. Pode entrar, Mário, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. É isso. Bem, você? Isso é contado, né? Com certeza. São vamos dizer assim, filigranas, mas que acabam acrescentar, né? É isso aí. Realmente é isso aí que ele está levando, que Jesus levava em consideração durante a parábola, né? Eu me lembro de uma passagem interessante, daquele empregado, né? Ele já estava perto do seu serviço, e chega um novo e desempenha o mesmo trabalho, né? E esse outro que chegou, vê que primeiro já desempenhava o seu papel e, por espontânea vontade, o patrão deu a ele um aumento. E ele chegou depois, achando que ele fazia a mesma coisa, ele deveria ter o mesmo salário do primeiro. E aí ele, assim, de uma forma didática, né, ele pediu àquele que estava exigindo uma remuneração também igual ao anterior. O patrão pediu que ele fosse fazer uma compra para atender a suprir lá o armazém do dito empregador. Né? E ele foi, fez lá, chegou lá, perguntou pelas mercadorias que deveria levar. Eu disse, não tem. Isso, eu comprei porque não estava bom. Então, cada uma coisa ele sempre apresentava uma justificativa. Aí, tudo bem. Veio o primeiro, que havia recebido o aumento, ele utilizou a mesma situação para ele, deu a ele essa tarefa. Aí, ele foi ao mesmo armazém comprar, usando o armazém, mas acho que é outra. Valendo, não fui entendimento. Aí ele foi lá, comprou e trouxe o que havia sido pedido. Aí conversa o empregador com o que recebeu o aumento. Disse, ué, ele foi lá agora e não encontrou. Disse, não, realmente não tinha o que foi solicitado. Só que, ao chegar lá, eu perguntei se tinha, não tinha o que eu fui comprar. Então, me informei aonde eu deveria comprar. E os demais ingredientes, eu fui buscando alternativas para poder justamente suprir o que estava faltando. Aí eu trouxe os dois, está vendo? Esse aqui mereceu o aumento pela sua dedicação, pela sua iniciativa e por tudo mais. Por isso que ele merece. O aumento está sendo dado para ele. Enquanto o outro simplesmente foi lá para cumprir uma tarefa, não viu nenhuma. Ele Não buscou alternativas? E queria receber o mesmo salário, né? Isso já em sentido contrário, né? Porque assim não é assim. É assim, pela qualidade do trabalho de cada um.
não sei se é difícil de entender. Não, entendemos, com certeza. A gente vive buscando, a gente gosta de falar dos problemas e não das soluções. Muitas vezes eu já vi muito isso. O cara vem com um problema desse tamanho, tá? Qual é a solução para esse problema? O cara não sei. Então, quer dizer, o cara está vendo um problema, ele não procura exatamente achar a solução. Ele vem para o chefe resolver para ele. Exatamente. E a tarefa não era do chefe. Exatamente. A pessoa trabalha, mas faz soluções. Claro. Pode até ter mais de uma. E aí, realmente, o que vai ser considerado é a iniciativa da pessoa, é o esforço, o empenho. E quem faz simplesmente a sua tarefa e diz, cumpri meu dever, mas não sair daquilo, Se acomodou. se acomodou, O exatamente. sócio na vinha, ele não precisa mais daquilo. Quem está trabalhando na vinha é que precisa de trabalhar. É aquilo que a gente diz, né? Jesus não precisa de nós é que precisamos. Com certeza, isso aí Sobre a situação da solução da Dona Lia, uma vez eu tive um fato, uma criança, que dava aula para o primário também, de quinta série primária. Professor, você sempre traz para a gente algumas colocações assim, de cientistas, de filósofos, religiosos. Eu estou com um papelzinho aqui que eu achei naquele chiclete de bloco, eles tinham umas coisinhas, você entendeu? Tinha uma citação. umas mensagens. Umas mensagens. Eu posso ler para o senhor? Não, você não pode ler para mim, não, você pode para todo mundo. Eu posso? Pode ler aqui. Aí ele falou assim, você sabe o que o livro de português diz no livro de matemática? Você está cheio de problemas. E você sabe o que o livro de matemática respondeu? Mas eu tenho todas as soluções. Você sabe que eu gravei isso para rapaz. É isso aí, interessante. Interessante, a criança, 10 aninhos, sim. Nós estamos aqui com a nossa companheira Rita. Boa noite, Rita. Tudo bem, querida? Bom te receber aqui. Rita? Acho que ela entrou e deve fazer um monte de tarefa. Oi, Gisele. Ela entrou lá. Só... Oi. Tudo bem, querida? Boa noite. Tudo bom? Tô tarde aqui, mas tive problema aqui com o Zoom. Tive que ligar, desligar, reinstalar. Foi uma confusão. Aí perdi a Mas o importante é da você aula. estar aqui conosco. Mas insisti até conseguir. Que Boa bom. tarde, Rita. Que bom. Oi, Francisco. Boa tarde. Boa tarde, não, boa noite. Boa né? noite. Que bom. Nós estamos estudando a parábola dos trabalhadores da última hora. E aí, Joia. gente, prosseguindo aqui, outro comentário do Alírio, né? Isso acontece em conformidade com as leis divinas, pois Deus é equânime e oferece a todos os seus filhos oportunidades várias para realizar o bem. Eu não digo nem várias, eu digo infinitas. Todos têm oportunidade. Todos. Não só uma. E cada um tem a sua hora também. Isso. Seu momento, sua hora, seu lugar, né? Com quem vai estar. Isso aí. Então, vamos prosseguir aqui, ver o próximo slide. Resulta, né? As palavras estão interligadas, né? Conectadas. Todas elas estão perfeitamente ligadas, conectadas e sempre trazendo um grande ensinamento. Cada um interprete da sua forma, mas o resultado de todas elas é um só. Fazer com que a criatura cresça, evolua, progrida. E muitas vezes não entende isso. É verdade. Tem muita gente que não entende, tem muita gente que vive, como diz, a gente já viu algumas palestras, até o Divaldo já falou também, tem pessoas que encarnam, desencarnam, reencarnam, desencarnam, reencarnam e não percebem. Estão tão voltadas para as coisas da matéria, para as sensações físicas, para as necessidades do corpo, que elas não percebem a mudança de plano.
eu vou perceber. Sim. Vai chegar o momento. Né? Todos nós temos o nosso momento. Isso é transitório. Jesus conclui a palavra de ação verdadeira lá atrás, né? Lá em cima ainda, primeiro. Por isso, Jesus diz que receber um denário, independentemente das horas trabalhadas, é justo. Porque tem horas que ele fala, eu te pagarei um denário. E outras horas ele fala, eu te pagarei o que for justo. Ele está comentando. Receber. Justo é o quê? Justo, que é exatamente. Bom. Se trabalharmos dando o melhor de nós, realizando o trabalho no bem, no limite das nossas forças, é justo que nos sintamos felizes com o dever cumprido ou não? Claro que é justo, gente. Não existe nada melhor do que você ter a sensação de que você realizou o seu dever, que você cumpriu com o seu papel de mãe, de pai, de filho, de trabalhador, em todas as áreas, exatamente, de professor, em todas as áreas de atividade em que você está inserido. Você realizar aquilo que você precisa realizar com amor, com dedicação, com empenho, e você depois botar a cabeça no travesseiro e dizer, puxa, hoje terminei o meu dia bem. Agora, pior é você botar trabalho no travesseiro e dizer, poxa, eu não fiz isso, poxa, eu devia ter feito aquilo, poxa, eu estou devendo, estou... não se sentiu bem, nem consegue dormir direito, de tantas preocupações, tantas... É aquilo, né, Gisela? O que fizeste hoje pelo teu semelhante? Você fez. Oi, querida. Entendeu? Tem um carrinho de roupa, você coloca no celular lá. Coloca. Esse projeto tá lá. Coloca sempre. Tá lá na porta. Beleza. Então, a pergunta, né? Quem fizeste hoje pelo teu semelhante? Fizeste por ti. Pelo teu semelhante. Fizeste. É como você falou. Exame de consciência, né? É verdade. É o que Santo Agostinho falou, né? Já que cada final de dia você parar, né? Está lá no livro dos Espíritos. Fazer aquele, como diz Egeu, aquele exame de consciência, né? O que será que eu fiz hoje? Se você conseguir lembrar de todas as tarefas que você fez, é como se fosse uma meditação. Você vai lembrando de agir assim, agir assado, agir assado, agir no bem, poderia ter feito de outra maneira, ou não fiz como eu deveria, fiz certo. O que Jesus faria no meu lugar? Não, isso aí eu não penso. Eu estou muito longe. Mas o que o homem de bem faria já é mais ao nosso alcance, né? Ele falava muito sobre o exame de consciência. A gente já entendia, claro, mas o você fala em besteira, que era consciência. Quanto mais ele vai mais. E eu acredito até que ele também não tinha assim, grandes explicações sobre essa questão. Hoje, quer dizer, as escolas que nós passamos já mostravam sinais para que a gente viesse a compreender melhor isso. Lá atrás, nas escolas que nós passamos, como tinha quantas foram, a gente já teve essas informações, mas só que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos gravar, embora as leis de Deus estejam gravadas em nossa consciência. Né? Mas o que eu quero definir é você ter esse conhecimento. Acho que foi ontem uma história que eu coloquei, eu postei lá uma mensagem de Emmanuel, daquele livro, Palavras Sei, de vida eterna. De vida eterna. Esse livro, Palavras da vida eterna. E ele fala exatamente sobre isso. Se você fala sobre o amor, você fala em amar, você tem que se conhecer, ter os conhecimentos para que você tenha isso com consciência.
Achei interessante. Muito Angel, você falou uma coisa das escolas, né? Eu não sei, nesse dado momento agora, eu me lembrei do irmão Claudino, né? É, O Claudino ele já ensinava educação crítica a gente, né, Angel? Eu me lembro de uma passagem dele, é porque eu e Márcio não no Marista, né? Black Marista. Eu me lembro de uma passagem dele que a gente vivia atrás dele, porque ele tinha umas bolachinhas que ele trouxe. Ele dizia que aprendeu na França, que ele era francês, na naturalidade brasileira. Ele dava gente, né, as crianças, ele dava. Era uma bolachinha que foi fantástica. Aquilo era uma rocha que ele dava, que a criança doente era curada. Era vibração. Era vibração. E nós entramos procurando ele, cada irmão fazendo. Quando ele foi, ele estava na sala, nós chorando, assim. O que fizeram com o irmão Claudino? Com a cabeça chorando. Aí nós, quatro alunos, né? Chegamos lá devagarzinho. Não, bateram no senhor? Não. Por que você está chorando, irmão? Tanto assim. Ele parou, olhou para a gente, que olhar para fundo. Não, eu estou chorando para aquelas crianças que não conseguem aprender o que eu ensino. Pai, mas ele falou aquilo, cara. Um sentimento. Rapaz, com sentimento, nós acabamos chorando com ele. Aquelas crianças na sala de vocês que têm dificuldade, eles não conseguem aprender. O que eu faço? Rapaz, mas nós ficamos, até hoje, me recordo desse Episódio, né? esse episódio. Foi uma coisa, Mas ele era uma pessoa diferente. Não, a espiritualidade, assim, Espiritualidade. ele era um cara. Lembrar que já estou falando aí que a gente já aprendeu isso, e eu estou lembrando aqui que o povo, antigamente, não tinha acesso aos conhecimentos, às palavras, aos ensinamentos da Bíblia. Somente as pessoas ligadas à igreja é que tinham acesso. O povo não tinha, não podia. Era até pecado, se dizia, pegar uma Bíblia para ler. Quer dizer, o povo recebia a informação conforme lhe era passada. Aquele que já era, como diz você, né? O espírito já elevado, já tinha alcançado a luz, podia perceber como, não sei se vocês lembram bem daquele livro, gosto muito daquela história, são 3 histórias no livro. Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira, em que a moça era judia, né? Eles fizeram, né, que na época da Inquisição, várias coisas, prenderam muitos judeus e mataram, roubaram, né, todos os bens dos judeus, e eles pegavam as moças e colocavam no convento. E a sobrinha desse judeu principal, né, ela foi colocada num convento para aprender. A moça botaram como se fosse madrinha dela, batizaram com outro nome, e ela ficou no convento. Mas ela era judia, eles praticavam escondidos, até que um dia isso foi descoberto, mas isso não vem ao caso. E o que eu achei interessantíssimo é que ela descobriu que por trás daqueles ensinamentos que ela aprendeu no convento, existia um Jesus que ela percebeu e ninguém conseguia perceber. Era um Jesus diferente. Era um Jesus que pregava amor, perdão. As pessoas simplesmente ficavam orando, lendo, liam aquilo de uma maneira cabal, não meditavam, não refletiam, mas ela, com o seu espírito já, uma certa elevação, conseguiu. Não, essa não era, não. Conseguiu adentrar no ensinamento, na figura, na personalidade de Jesus, ensinamentos, melhor dizendo, de Jesus. E quando ela foi, inclusive, maltratada, foi presa, fizeram coisas lá que eu não vou falar aqui com ela perdoou. O tio dela, que era o judeu principal, e os filhos do judeu, não ficaram tão revoltados com o que eles sofreram, que eles ficaram 4 séculos presos ali, acompanhando aqueles espíritos de padres que haviam obsidiado o osso, né? Que haviam maltratado, né? Feito aquelas coisas. E eles ficaram 4 anos, 4 séculos. Os espíritos reencarnavam, eles ali. Desencarnavam, eles ali. Reencarnavam, eles ali. Até que a Ivone Pereira foi convidada para resgatá-lo, chegou um ponto que eles tinham, uma hora chega, precisam aprender.
E foi feito todo um trabalho muito lindo. E quando eles conseguiram ser resgatados, foram obviamente enganados, entre aspas, dizendo que eles precisavam ser recolhidos, que estavam doentes, né? Eles foram levados para locais de benfeitores, ou locais mais tranquilos, e ali ficaram, sendo tratados, achando que estavam encarnados, que estavam na Terra, que para eles estavam na Terra ainda. E achando que estavam ali, e veio um espírito que discípulo do Dr. Bezerra, que se vestiu de judeu, se vestiu, configurou-se, né, pelo Espírito, para poder ter acesso a eles. E conversou, e disse, agora vocês vão receber uma visita muito cara ao coração de vocês. E eis que a moça desce ali, ela havia perdoado e estava todos esses séculos acompanhando o tio e os primos, inclusive um dos primos era noivo dela, e ajudando. E finalmente, fulana, você está bem, você conseguiu sair. Estou bem. Eu aprendi com um Messias, com um rabino diferente, tio. Um rabino que me ajudou e vai ajudar vocês também. Então, você vê só o que é você passar séculos, às vezes repetindo, ouvindo ensinamentos que você não entende, que são passados como se fosse por força, que ali sendo impingido, e você não entende, fica naquelas orações, aquelas promessas, aquelas coisas infinitas. Exatamente. E quando a pessoa consegue captar como é que ela voa, alça voos e vai encontrar a paz, né? Todos nós procuramos. Então é isso. Sei não, que 8. Aí, só terminando essa partezinha, Jesus conclui a parábola dizendo: assim, os derradeiros serão os últimos, os primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí, depois, na próxima, estudo, se a gente fizer, eu quero saber com vocês. Aqui, antes, vamos fazer logo a nossa prece de encerramento, depois a gente conversa. Eu quero agradecer aos amigos queridos, a presença, agradecer a todos. Sábado que vem será feriado, né? Os feriados de 7, nós aqui em Vitória também temos 8 de setembro, que é o dia de Nossa Senhora da Vitória. E é feriado para nós. E nós não sabemos se teremos o nosso estudo. Vamos verificar agora com os nossos companheiros. Mas é uma alegria sempre renovada estar com vocês para conversarmos a respeito do nosso mestre amado Jesus, que tanto nos ensinou e que nós estamos a muito custo aprendendo, refletindo, meditando e sentindo a necessidade de trabalharmos nosso íntimo para nos renovarmos, principalmente ajudando o nosso próximo. Jesus abençoe a todos. Chico e Rita, continuem por aí. Beijos a todos. Bom domingo. Tá bom. Bom domingo. Vasqueiro. Sim.